Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de Ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do Educa PE. Hoje a gente vai ser aquele momento da revisão. Revisão de qual assunto? Da formação das rochas. Hoje é a aula de número 28. Mas para que a gente possa revisar, bora ver bem como é essa questão da formação das rochas e falar um pouco do ciclo das rochas. Quando eu falo do ciclo das rochas, eu vou dizer que a dinâmica da litosfera ela está ali evidenciada pelos diferentes processos de transformação que vai caracterizar esse ciclo das rochas, que vai ser, lógico, um processo, né, que vai transformar as rochas e mudar a sua composição mineralógica e vai propiciar também a existência aí de três principais tipos de rochas, que a gente chama de magmáticas, metamórficas e sedimentares. A existência aí desse ciclo vai evidenciar o caráter dinâmico da litosfera terrestre, que é um fruto tanto das ações dos agentes que a gente chama de endógenos, quanto dos agentes exógenos de transformação da superfície. E caso o ciclo ele não existisse, a litosfera terrestre ela seria composta apenas por rochas magmáticas, pois elas ali são oriundas da solidificação do magma. E o que faria aí com que os geólogos tivessem que realizar outra forma de classificação. E por esse motivo, podemos compreender que os demais tipos só vão poder existir a partir da transformação de tipos rochosos preexistentes. Então, vamos lá para essa origem das rochas. Quando eu falo das rochas que são magmáticas ou ígneas, essas rochas aí, como a gente já vem afirmando, ela surge ali do processo de resfriamento e solidificação do magma, que a gente pode dizer cristalização, que pode ou não ter sido ali originado de rochas derretidas. E como vocês podem ver aqui na minha imagem que está do lado, dessas rochas que são magmáticas, né, que são oriundas ali de um vulcão que está em erupção, que é o magma, né, que é a lava que está saindo, a gente vai ter o basalto e o granito. Agora a gente vai para a nossa primeira questão, que é uma aula de revisão, é uma aula da gente exercitar. É como se a gente começasse ali, andar ali de bicicleta. Então, vê que legal aí essa questão número 1. Aí tem assim, veja que tem um traço, né? Também conhecidas como rochas magmáticas, são formadas pela solidificação, ou seja, cristalização de um magma que é um líquido com alta temperatura e que está ali em torno de 700 a 1200 graus Celsius. Galera, é muito quente. Que isso daí ele é proveniente do interior da Terra e pode conter jazidas de vários metais, por exemplo, ouro, platina, cobre, estanho, e vão trazer ali importantes informações. E agora vem dizendo o seguinte, bora assinalar a alternativa que vai completar aquela lacuna do texto. Observa aí as alternativas. Veja que eu tenho a alternativa A, B, C, D e E. Na alternativa A gente vê aí as rochas sedimentares. Na alternativa B, a gente vai ver as rochas metamórficas. Na alternativa C, a gente tem as rochas ígneas. Na alternativa D, as rochas basálticas. E na alternativa E, a cadeias de montanhas. Bora pensar aí direitinho qual seria a resposta correta? Bom, a resposta correta é a letra C, rochas ígneas,
que são também chamadas de rochas magmáticas. As rochas ígneas, elas vão ali, ter uma características por serem formadas justamente a partir da cristalização do magma que é gerado no núcleo da Terra e pela riqueza em seus minerais. Bom, continuando falando sobre a origem das rochas, agora bora falar ali das rochas metamórficas, né? Que quando são rochas pré-existentes, que podem ser magmáticas, sedimentares ou até outras rochas metamórficas. E elas vão passar por uma alteração em sua estrutura em virtude aí da sua elevação. E agora a gente vai ali, para a questão número 2. Na questão número 2, vem dizendo o seguinte, o processo de transformação das rochas pré-existentes formou as chamadas rochas metamórficas. Sobre esse processo, que também é chamado de metamorfização, é correto afirmar que, olha só, se liga aí, é correto, né? A gente vai afirmar o que é correto. Na letra A, vem dizendo o seguinte: acontece próximo à crosta terrestre. Letra B, é oriundo exclusivamente das regiões oceânicas. A gente está falando ali do processo da transformação das rochas que são pré-existentes, que formou as rochas metamórficas. Na letra C, só atuam em rochas magmáticas. Letra D, só pode ocorrer após o processo de sedimentação das rochas. Na letra E, ocorre somente em locais de alta pressão e com temperatura elevadas. Bom, a letra E é justamente a resposta que é correta. Por quê? Ocorre somente em locais de alta pressão e com temperaturas elevadas. E aí a gente diz o seguinte, o metamorfismo ele só vai ocorrer no interior da Terra, justamente, em zonas muito profundas que apresentam elevadas temperaturas e alta pressão interna. Bom, aí continuando falando ali da origem das rochas, né? Ou da diminuição das condições ali da temperatura, da pressão, que vai surgir essas rochas metamórficas. Um exemplo mesmo vai ser o quê? O calcário, que é uma rocha sedimentar e que vai se transformar em mármore. E aí a gente tem exemplo dessas rochas que se transformaram. O granito, que se transformou em gneiss, o arenito, que se transformou em quartzito, o calcário, que se transformou em mármore. Bom, agora eu vou falar sobre as rochas que são sedimentares. Elas vão surgir ali a partir da compressão e junção de camadas de sedimentos, justamente, que vão originar da fragmentação ou sedimentação de outros tipos de rochas que são pré-existentes. E após a sua sedimentação dessas rochas aí, ocorrem os processos de transporte e deposição que, após ali, milhares de anos, vão dar origem às rochas sedimentares. E assim, a gente pode ali, compreender como cada tipo de rocha ela vai surgir. Basta relacionar as suas origens com as suas transformações. E a única ressalva ali a ser considerada é a de que as rochas sedimentares elas não podem se transformar em magma. Isso sem antes serem transformadas em rochas metamórficas. Isso daí vai ocorrer porque, ao serem submetidas ali a elevadas pressões, primeiro ela vai passar, né, pelo metamorfismo, antes de derreterem e virarem magma. Então a gente tem esses exemplos aí, né, dessas rochas, arenito, varvito, o talco, que passaram ali por altas pressões de temperatura, enfim. E aí a gente vê a questão
do ciclo das rochas, de novo para vocês, né? Que a gente já tinha visto isso na aula passada, que a gente sabe que as rochas, para que elas sejam formadas, tem ali o magma, que no caso ele está no interior da Terra. Quando ele sai, ele vai virar lava, essa lava ela passa por um processo de solidificação, de resfriamento e vai se formar os 3 tipos de rochas que a gente tem, que são as rochas sedimentares, metamórficas e as rochas que são magmáticas. E para compreender aí esse ciclo das rochas, é de fundamental importância estudar os diferentes tipos e suas composições. Além disso, né, é possível também entender como os diferentes fenômenos eles vão atuar na Terra desde a sua formação aos dias atuais, em um processo aí, que já dura cerca de 4,5 bilhões de anos. E agora a gente vai para a nossa questão de número 3. Presta bem atenção. Sobre as rochas que compõem a crosta terrestre, assinale a alternativa correta. Tem ali, letra A. As rochas sedimentares formaram-se pelo resfriamento e pela solidificação de minerais da crosta terrestre, isto é, o magma. Letra B. As rochas metamórficas formaram-se a partir das transformações sofridas pelas rochas magmáticas e sedimentares, isso quando submetidas ao calor e à pressão do interior da Terra. Na letra C, as rochas que são magmáticas formaram-se a partir da compactação de sedimentos de outras rochas. Na letra D, a gente tem o arenito e o calcário são exemplos de rochas metamórficas. Na letra E, o gneiss e o mármore são exemplos de rochas sedimentares. Então, agora a gente vai justificar as alternativas que são corretas e incorretas. E quando a gente começa a justificar, a gente começa a revisar o nosso assunto de ciências da formação de rochas. Bom, na letra A é incorreta. Por que é incorreta? As rochas sedimentares, elas formam-se pela junção de sedimentos oriundas da decomposição de outras rochas. A letra B, ela está correta. Por quê? As rochas metamórficas, elas vão formar a partir das transformações de outras rochas no interior da Terra, sobre uma alta temperatura e pressão, em um processo que é chamado de metamorfismo. Na letra C está incorreta. Na verdade, a compactação de sedimentos vai formar as rochas sedimentares. A letra D também está incorreta. Por quê? O arenito e o calcário, eles são rochas sedimentares. E a letra E está incorreta porque a gneiss e mármore são rochas que são metamórficas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão da formação das rochas. Então, lembrando bem, quando se fala de rocha, a gente tem ali 3 tipos de rochas. E é lógico, cada uma tem a sua origem, cada uma vai ter a sua classificação, tem a sua beleza, tem os seus minerais e o que é tão legal de se viver dentro da nossa natureza. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula do EducaPE.